Alegria minha, sempre é bom nós nos reunirmos em nome do Senhor e em torno da palavra, né? Então, muito feliz de estarmos aqui reunidos na nossa diocese, os pregadores, as pregadoras, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante. É um tema central dentro do livro de Atos dos Apóstolos, que é o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. E também resultou desse concílio uma carta apostólica. Vejam que importante, então, o assunto dessa noite. Eu preparei uns slides, porque eu acho que é mais fácil de acompanhar, fica mais claro. Eu não sei, eu tenho uma memória visual, parece que quando eu enxergo, eu entendo melhor. Então, também, quando eu me via nas outras lives, assim, copiando, porque eu que não queria perder o conteúdo, e eu penso assim, que se tem o slide, o conteúdo está ali, daí a pessoa pode ficar tranquila, pode participar, e depois, imediatamente terminando aqui, eu já, se o Vinícius me permitir, eu já coloco ali no grupo, Vini, né, a apresentação do PowerPoint, e daí você já tem o conteúdo, né? Eu fiz ele um pouquinho mais recheadinho para não perder conteúdo, tá? Então, como nós já rezamos, nós podemos dar início, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, para que nós possamos, então, fazer a apresentação. Eu só vou pedir que alguém, o Vinícius, ou alguém abra o microfone e diga se está enxergando bem. Ok, Bea, estamos enxergando. Está grande o suficiente assim? Dá para enxergar, dá para enxergar. Se conseguir aumentar um pouquinho mais, aí já fica bem bom. Uhum. Fica bom aqui, mas eu ainda não coloquei na apresentação, né? Ah, agora está ótimo. Uhum. Então, como eu dizia, né, nós vamos falar do Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. Mas para fazer isso, eu vou retomar alguns pontos que até já foram mencionados nas nossas lives anteriores, mas que são cruciais para que nós entendamos bem o que aconteceu nesse Concílio de Jerusalém, né? São alguns conflitos, alguns confrontos que vão acontecendo na comunidade primitiva e que vão resultar nesse concílio de Jerusalém. Porque na nossa igreja, o concílio, sempre que acontece um concílio, é para que, através do diálogo e através do sentido da fé, né, as pessoas possam chegar a um consenso e a paz e a ordem e a unidade possa ficar estabelecida na igreja. Então, eu começo assim, retomando alguns temas teológicos fundamentais em Lucas. E todos esses temas aqui, eles vão também estar interligados e vão estar presentes lá no Concílio de Jerusalém, que está em Atos 15, que nós vamos pegar depois. Então, os temas teológicos mais importantes em Lucas são o universalismo da salvação, a salvação é para todos, a marcha da palavra, o protagonismo do Espírito Santo e a comunidade cristã e seus conflitos. Vou retomar rapidamente cada um deles, porque é importante, como eu disse, para que nós entendamos os fatos do concílio. Então, o universalismo da salvação está em toda a narrativa de Lucas, Evangelho e Atos. E já foi dito aqui, né, que Evangelho, o terceiro Evangelho, e Atos dos Apóstolos eram originalmente uma única obra, a gente chama a obra lucana. E, posteriormente,
Então, ela foi dividida no Evangelho e no livro de Atos. Depois, se vocês, por curiosidade, quiserem pegar, por exemplo, o último capítulo do Evangelho de Lucas, é o capítulo 24. Se vocês pegarem o versículo 49 de Lucas, depois tem o 50, mas se pegar o versículo 49 e juntar com o versículo 6 de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver uma continuidade. O versículo 50 foi incluído no terceiro evangelho, e os versículos de 1 a 5, para retomar aquilo que tinha sido tratado no final do evangelho. Mas nessa obra lucana, como a gente diz, o universalismo da salvação é uma nota teológica importantíssima. Deus envia a sua salvação a todos os povos, a todas as raças e nações. E Lucas, ele vai mostrar, então, no início do evangelho, vejam só que interessante, ele começa o evangelho lá no capítulo 3, já dizendo, e todo homem verá a salvação de Deus. E no último capítulo de Atos, reitera, pois então fiquem sabendo que esta salvação de Deus é enviada aos pagãos. Isso é muito importante, para nós entendermos depois o que vai acontecer. Depois nós temos a marcha da palavra, né? No Evangelho, a palavra é anunciada por Jesus, e nos Atos, os apóstolos continuam o anúncio da palavra. E nada segura esta marcha. Mais tarde, São Paulo vai dizer, lá em 2 Timóteo, ele está no cárcere, está na prisão, e ele diz, eu estou algemado, mas a palavra não está algemada. A palavra não se deixa acorrentar. Uma vez proclamada, a palavra avança. E quando a palavra avança, a igreja cresce. E em Atos é muito interessante notar, então, o crescimento da igreja, que é marcado pela palavra de Deus, ou a boa nova, que vai desbravando e vai chegando a todos os lugares. Depois nós temos também o protagonismo do Espírito Santo, porque para exercer a sua missão de levar a salvação a todos os povos, a igreja precisa do Espírito Santo, precisa da força de Deus. E muitos exegetas dizem que o livro de Atos, ele poderia ser chamado de Evangelho do Espírito Santo. O Evangelho de Jesus e o Evangelho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem atua na narrativa. Ele vai capacitando a obra da igreja por meio de uma ação direta, né? Ele intervém nas ações dos apóstolos, ele chega ao ponto de dizer, tem lá uma passagem em que Paulo, ele quer ir para a Ásia, e ele é impedido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, nós vamos falar depois de Atos, capítulo 10, é o Espírito Santo que fala diretamente com Pedro e diz o que Pedro deve fazer. É o Espírito Santo que diz para Felipe ir lá conversar com aquele eunuco, explicar as escrituras para ele. Então, o Espírito Santo, ele é protagonista, ele age diretamente, ele intervém nas ações dos apóstolos, como pessoa ativa. Então, nos atos da igreja primitiva e nos atos da igreja de hoje, né, porque os atos dos apóstolos continuam, quem está escrevendo os atos hoje somos nós, o batismo no Espírito Santo, ele vai levar a uma ação de movimento, né? Aquele que se abre ao Espírito, a pessoa que se abre ao Espírito Santo, ela entra em movimento e dá vida pelo Evangelho, para que a palavra seja difundida. O batismo no Espírito Santo faz as pessoas serem guiadas pelo sentido da fé, chamado de sensus fidei. O que é esse sentido da fé? É o Espírito Santo que vai nos conduzindo na verdade, né? Para que nós possamos fazer a vontade de Deus, possamos acolher a vontade de Deus nas relações entre nós
e na resolução dos conflitos na comunidade, como nós vamos ver daqui a pouco. Bom, agora, os conflitos da comunidade cristã primitiva, que vão culminar no Concílio de Jerusalém. Tem a controvérsia da circuncisão, o desafio da comunidade de mesa e a transição de seita do judaísmo para a igreja, né? Eu já vou falar um pouquinho mais brevemente de cada um desses conflitos. E agora, aqui nós temos uma nota teológica importante. Os conflitos na comunidade cristã fazem com que a comunidade amadureça e cresça. Guardem isso, né? Os conflitos, se eles forem tratados, como nós vamos ver aqui, como nós vamos aprender com os apóstolos, os cristãos do primeiro século, nós vamos ver que eles não são para impedir a igreja de crescer, mas ao contrário, se tratados da forma correta, fazem a igreja crescer e amadurecer. Bom, a controvérsia da circuncisão. Gentios começam a se converter do paganismo para o cristianismo. O que são, na comunidade cristã primitiva, nós tínhamos os judeus, que eram aqueles judeus de raça, que tinham nascido judeus e professavam a fé judaica a sua vida, desde toda a sua vida. Depois nós tínhamos os prosélitos. Os prosélitos eram povos pagãos, gregos, romanos, que eles eram simpatizantes do judaísmo e tinham se circuncidado e seguiam as leis judaicas, seguiam as prescrições da lei judaica. Esses eram os prosélitos, tinham se convertido ao judaísmo, e depois se tornaram cristãos. Mas tinha também os povos pagãos, que não eram judeus de origem, de raça, e que não tinham sido circuncidados e não seguiam as prescrições da lei judaica. Então, acontece essa disputa entre os líderes da igreja nascente. Se os gentios convertidos precisariam ou não ser circuncidados, se precisariam ou não observar as regras alimentares dos judeus. Mas vejam que para nós pode parecer uma coisa secundária, mas para eles era muito importante, porque para o povo judeu, seguir a lei, obedecer as prescrições, era fazer aliança com Deus. Quem não se circuncidasse, quem não seguisse as prescrições da lei, não teria aliança com Deus. Então, para eles era questão importante, né? Agora, os helenistas, os gregos, eles achavam a circuncisão repulsiva e eles não queriam ser circuncidados. Então, nós temos aí um grande conflito, uma grande controvérsia na igreja primitiva. Aí tem o conflito da comunidade de mesa. Eu acho que agora vocês já estão familiarizados com esse termo, né? Esse conflito, ele literalmente dividiu a comunidade primitiva. Porque para o judeu sentar-se à mesa, era como se ele estivesse assimilando a cultura do outro. E era inadmissível, a lei judaica os proibia de sentar-se à mesa com quem não era judeu, porque eles tinham toda aquela questão dos alimentos puros, dos alimentos impuros, dos rituais de purificação que eles faziam, né? E eu falei antes que os prosélitos eram povos pagãos que tinham se convertido ao judaísmo, eles tinham se circuncidado, eles observavam a lei judaica, só que nem os prosélitos podiam sentar à mesa com os judeus de raça. Os judeus não podiam visitá-los,
não podiam aceitar o convite de comer com eles e não podiam recebê-los nas suas casas. Eram divididos. E eles agora tinham se tornado cristãos, né? Tinham os gentios, os prosélitos, os judeus, os hebreus, e eles estavam na mesma comunidade, mas, de certa forma, estavam divididos. Para vocês entenderem o desafio, o conflito da comunidade de Mesa, vocês lembram daquela passagem, está em Atos 6, quando os gregos eles vão se queixar com os apóstolos que as suas viúvas não estavam sendo bem atendidas, tão bem atendidas quanto as viúvas dos hebreus? Era por que foram preteridas, por que foram deixadas de lado as viúvas dos helenistas? E esse episódio aqui deu início, ocasionou que fossem escolhidos os primeiros diáconos da igreja, né? Um deles, Estevão. Então, os apóstolos disseram, não, nós temos que pregar a palavra, nós não podemos nos preocuparmos com servir as mesas. Então, eles escolheram os diáconos, porque diaconia quer dizer serviço, né? Então, uma hipótese que muitos exegetas consideram para que tenha havido esse problema é que nas sinagogas dos gregos havia viúvas de judeus de raça, né, os que tinham nascido judeus, raça e origem, e também viúvas de prosélitos. E os encarregados de servir as mesas das viúvas, que eram hebreus, que eram judeus de raça e de origem, não aceitavam que pessoas pagãs se sentassem à mesa com as viúvas dos judeus. Então, não serviam as mesas, onde tinha viúvas gregas. Vejam como era um problema que realmente dividia a comunidade, né? Agora nós temos uma coisa linda, nós temos a intervenção do Espírito Santo para resolver o desafio da comunidade de Mesa. Isso está relatado em Atos 10 e capítulo 10 e capítulo 11. Então, vocês devem todos lembrar aquele episódio onde Pedro está em Jope e ele está rezando. E ele vê um lençol, uma toalha descer do céu, e sobre aquela toalha estão animais puros e impuros. E o Espírito Santo diz para Pedro, mata e come. E Pedro diz, não, de modo algum, Senhor, jamais alimento impuro entrou na minha boca. E aí, o Espírito Santo diz para ele, não chames tu de impuro o que Deus purificou. E por 3 vezes isso acontece. Das 3 vezes, Pedro diz, não, eu não vou comer nada de impuro. E o Espírito Santo diz, não chames tu de impuro o que Deus purificou. E no dia anterior, Cornélio, que era um homem temente a Deus, ele não era judeu, ele não era prosélito, ele era um oficial romano, mas ele era um homem piedoso, que tinha largado os ídolos e ele acreditava no Deus único e verdadeiro. E ele estava rezando e o Espírito Santo disse para ele, enviar homens a Jope e mandar buscar um tal Pedro, para que viesse à sua casa falar com eles. E ele então enviou alguns homens para a procura de Pedro. Ele morava em Cesareia. Naquela época, de Cesareia até Jope, dava mais ou menos uma jornada de um dia. No dia seguinte, Pedro está rezando. Pedro tem aquela visualização. E quando Pedro ainda está meditando naquela visão, aí o Espírito Santo lhe diz, desce, tem aí homens da casa de Cornélio que vieram te buscar, vai com eles. Agora vocês imaginem o conflito para Pedro, porque ele era judeu, ele não podia ir à casa de um pagão, ele não podia se hospedar na casa de um pagão, não podia comer com ele, mas o Espírito havia lhe dito, não chames tu de impuro o que Deus purificou. E então ele obedece, ele vai à casa de Cornélio, e ele está pregando, quando ele está ainda falando,
toda a casa de Cornélio é batizada no Espírito Santo, por iniciativa, por intervenção do Espírito Santo, para resolver esse desafio da comunidade de mesa. Lucas, então, vai mostrar Pedro iniciando essa comunidade de mesa, quando ele se hospeda na casa de Cornélio. Só que daí, no capítulo 11, vocês vão ler que a igreja em Jerusalém pede satisfação de Pedro. Então, Pedro vai a Jerusalém e explica para eles tudo o que aconteceu, né? E a solução final desse conflito vai se dar, então, na Assembleia de Jerusalém, que está em Atos 15, que é chamada de Concílio de Jerusalém. Porque a separação da mesa entre judeus e gentios seria um obstáculo dificilmente superável na conversão dos pagãos. Se eles não fossem aceitos à mesa, eles não eram aceitos na comunidade, né? E tem também um incidente em Antioquia, porque isso é São Paulo que vai narrar depois, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Pedro viajou para Antioquia, depois desse episódio da casa de Cornélio, né? E lá ele começou a comer com os gentios na mesma mesa, porque ele já tinha estado na casa de Cornélio e Deus já havia convencido de que a salvação era para todos. Só que vieram homens da parte da igreja de Jerusalém, enviados por Tiago, porque a igreja mãe estava em Jerusalém. E os notáveis da igreja em Jerusalém, os líderes eram Pedro, que era o chefe da igreja, Tiago e João. Então eles vão lá e censuram Pedro. Como que ele está comendo na mesa com os gentios? E aí ele começa a se esquivar, e os outros judeus começam a imitá-lo. E Paulo chega a chamá-lo de hipócrita, né? A epístola de Paulo não vai dizer exatamente se isso aconteceu antes ou depois do Concílio de Jerusalém, mas muitos estudiosos dizem que esse incidente pode ter sido um dos estopins para que o concílio acontecesse, né? Então, mais uma vez aqui, o problema da comunidade de mesa. Bom, outro conflito que tinha era a transição de, eu coloquei aspas aqui, seita do judaísmo para igreja. Por quê? Os cristãos judeus, eles não se viam como uma nova religião. Eles não se viam, isso inicialmente, como uma nova igreja. Eles acreditavam que o cristianismo era a fase definitiva da história de Israel, como se fosse uma seita do judaísmo, e não uma nova religião. E para eles era muito difícil, né, não deixar de ir à sinagoga. Eles seguiam todas as prescrições da lei mosaica. Então, era uma fase intermediária, uma fase de transição entre o estado de seita do judaísmo para o estado de nova igreja. E a sinagoga os pressionava, dizia, se vocês quiserem frequentar a sinagoga, vocês precisam deixar de frequentar as reuniões dessa seita, que era o cristianismo, né, os seguidores de Jesus. Então, eles ficavam ali divididos. Imagine, e eram expulsos das sinagogas, né? Então, foi o momento mais difícil da igreja, para eles, quando eles tiveram que se separar do judaísmo. Imaginem agora se nós tivéssemos que largar a igreja católica, tudo que a gente, né, desde criança acreditou, aquilo que pelo qual a gente vive, e não pudesse mais ir à missa, não pudesse mais comungar. Eles tiveram que passar por isso, eles eram expulsos, né? Então, aí ficava aquele pensamento, com que direito uma igreja separada do povo eleito pode declarar-se herdeira legítima das promessas feitas por Deus a Israel? Porque as promessas todas do Antigo Testamento são para o povo eleito, o povo de Israel,
E agora, se nós não somos mais, né, a Israel de Deus, essas promessas não são para nós. Só que aqui vem a grande notícia, né? Toda pessoa que adere a Jesus Cristo, que tem Jesus como Senhor da sua vida, é o novo Israel de Deus. Nós somos o novo Israel. Portanto, todas as promessas do Antigo Testamento são para nós. Todas as promessas de Deus, porque em Jesus nós somos o novo Israel. Só que, principalmente os fariseus que tinham se convertido ao cristianismo, eles tinham dificuldade de entender essa questão do novo Israel. Bom, sempre que há divisão, a igreja é ameaçada. Isso é o óbvio, né? E agora surgem essas perguntas. Como a crença mais liberal de Paulo e seus seguidores, que dizem que a salvação é para todos, né? Que não precisa se circuncidar para ser salvo, que a fé em Jesus Cristo é que salva. Como ela poderá conviver com a crença mais conservadora dos apóstolos em Jerusalém? Haverá divisão entre a igreja mãe em Jerusalém e a igreja de Antioquia? E o que poderá acontecer se tiver duas sedes da igreja, com missões separadas, uma para os cristãos judeus e a outra para os cristãos gentios? Podem os dois grupos ser cristãos juntos? Como vocês podem ver, a ameaça e o perigo são reais, né? São reais, de a igreja se dividir. Aí acontece o concílio, né? Todos esses conflitos, a controvérsia da circuncisão, o conflito da comunidade de mesa, a transição de seita judaica para a nova igreja, vão conduzir ao concílio de Jerusalém no ano 49 ou 50 do primeiro século. E este concílio, ele demonstrou o empenho dos líderes apostólicos em fazer concessões sobre questões secundárias, né, como a circuncisão, sentar-se à mesa com quem não é judeu, a fim de manter a paz e a unidade da igreja. O amor por Jesus Cristo, o amor pela igreja prevaleceu. E o concílio também vai mostrar como a igreja não foge dos problemas, mas os enfrenta dialogando. Como eu disse mais lá no início, os concílios da igreja sempre são para, no diálogo, apresentar soluções. Dizem até, né, uma tradição que diz que o Concílio Vaticano II, ele foi convocado por São João 23, e logo que São João 23, ele tinha sido eleito Papa, ele teve um sonho. Vejam que isso era o início dos anos 60, e os anos 60, assim, representaram grandes mudanças para o mundo, né? Muitas coisas mudaram nos anos 60. Então, a igreja tinha que, de certa forma, dar respostas para essas coisas todas novas que estavam acontecendo. E São João 23 sonhou que vinham bispos do mundo inteiro perguntar para ele, mas Vossa Santidade, o que nós vamos fazer aqui? O que a gente responde para isso? Como nós vamos resolver aquilo? E ele acordou assustado. E ele disse, eu não tenho resposta para todas essas perguntas. Já sei, eu vou convocar um concílio, vou chamar cardeais, bispos do mundo inteiro, e juntos nós vamos procurar respostas para essas perguntas. Dizem que foi assim que o que motivou, né, São João 23 a convocar o Concílio Vaticano II, que tantas transformações trouxe para a igreja, né? Inclusive, assim, a própria possibilidade de os leigos estarem ajudando de forma mais participativa, mais ativa, né? Bom, o Concílio de Jerusalém, então, em Atos 15, versículos de 1 a 29, né? Ele vai estar focado em Antioquia e Jerusalém.
né? Os conflitos. E agora eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Atos 15. Eu estou com a Bíblia a Bíblia de Jerusalém, mas vocês, não importa, né, a tradução que vocês tiverem, eu vou sempre ler aqui da Bíblia de Jerusalém. Então, os versículos 1 e 2, eles vão falar da controvérsia em Antioquia, né? Entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis ser salvos. Eles foram e começaram a falar isso lá em Antioquia, judeus de Jerusalém. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles. Decidiu-se, então, que Paulo, Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, para tratar da questão. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a conversão dos judeus, narrando a conversão dos gentios, e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegados a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles. Né? Então, eles vão agora a Jerusalém dialogar, resolver os problemas, né? O conflito principal está na negativa da salvação para cristãos gentios que não se circuncidassem e não seguissem a lei judaica, e eram, portanto, excluídos da comunidade de mesa. Aqui nós temos questões práticas, né? Eles não eram excluídos da comunidade de mesa, mas tem questões teológicas também. O grupo dos judaizantes, quer dizer, daqueles que diziam que tinha que ser circuncidado, eles viam a salvação em termos de exclusão, não de inclusão, né? Quem não se circuncisa não pode participar da igreja. Quem não segue a lei judaica não pode participar. Então, era em termos de exclusão. E Lucas vai orientar a comunidade para a salvação universal, né? Bom, a dinâmica, então, do Concílio de Jerusalém é muito interessante. Olhem só, a narrativa do concílio, ela vai começar assim. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, eles eram os mais, assim, judaizantes, né, os mais que defendiam a lei, né, mas eles agora eram cristãos, haviam abraçado a fé, intervieram e diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Agora aqui a palavra vai nos dizer, tornando-se acesa a discussão. Lucas, ele não vai relatar todos os detalhes da discussão, mas ele diz que a discussão se tornou acesa, se tornou acalorada. Quando estava todo mundo provavelmente querendo falar junto, defender o seu ponto de vista, Pedro se levanta, né, e diz, aí ele vai dizer, irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprouve a Deus entre vós que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Pedro vai novamente recordar o que aconteceu na casa de Cornélio, né? E aí ele vai dizer assim, olhem só, a afirmação da iniciativa de Deus na inclusão dos gentios. Ele vai enfatizar que é uma iniciativa de Deus. E se vocês observarem as formas verbais, ele vai deixar isso bem marcado. Olha, então ele disse,
Sabeis que desde os primeiros dias aprove a Deus. Depois ele vai dizer, ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E aí ele diz, não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. E aí ele diz, agora, pois, por que tentais a Deus? Né? Impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos podemos suportar. E aí, mais uma vez, a afirmação da iniciativa de Deus, né? É pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos da mesma forma que eles. Então, olhem que interessante também a didática de Deus. A salvação dos gentios, ela vai ser usada para revelar aos próprios judeus cristãos a verdade fundamental de sua própria salvação. E discutindo quem deveria ser salvo ou não, eles se dão conta. É pela graça do Senhor Jesus que nós queremos ser salvos, da mesma forma que eles. Né? Então, quando Pedro disse isso, toda a assembleia silenciou. Vocês imaginem o tumulto, né? Cada um defendendo o seu ponto de vista. Pedro, chefe da igreja, ele se levanta e fala, e toda a assembleia silenciou. E quando isso aconteceu, só então eles começaram a ouvir Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, eles narravam os sinais, os prodígios que Deus operara entre os gentios por meio deles. Depois, então, o próprio Tiago, que era um dos notáveis, né, ele vai se levantar para falar. Mas agora eu queria que vocês observassem também outra parte da dinâmica do concílio, esse compromisso com a unidade. A Assembleia demonstra respeito às pessoas com diferentes valores. Todos eles puderam se expressar, eles puderam falar, por isso que a discussão se tornou acesa, acalorada, né? Então, eles falaram, os judaizantes falaram, depois Pedro falou, eles serenaram, Paulo e Barnabé falaram, Tiago se levanta, né? Isso implica em um desejo de encontrar um ponto de concordância, né? Toda a igreja está engajada na decisão e na sua implementação. Isso está marcado ali no versículo 22, que diz, então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia, né? Eles chegam a um acordo. A unidade é essencial para a vida em comunidade. E o testemunho que eles dão aqui de estarem buscando a unidade, de estarem dialogando, chegarem a um comum acordo, é expresso justamente pelo termo de comum acordo, de pleno acordo. Eles chegam a um consenso, né? Então, esse consenso, em vários versículos aqui, está bem claro, assim, inclusive no versículo 28, né, que é lindíssimo, onde eles dizem, de fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quando eles chegam no consenso, para mostrar que eles tinham sido conduzidos pelo sentido da fé, pelo Espírito Santo. Outra coisa interessante da dinâmica do concílio, e vejam por que eu estou pontuando essa dinâmica do concílio, que aconteceu no concílio. Eles deixam bem claro que a iniciativa é de Deus, foi Deus que tomou a iniciativa, que interveio para que os conflitos, né, fossem solucionados, para que a salvação chegasse até os gentios. Aí eles vão dar espaço para que todos se manifestem, todos falem, eles têm esse desejo de chegar a um consenso. Eles fazem o relato das suas experiências,
das suas histórias. O Pedro, quando ele vai discursar, ele conta o que aconteceu na casa de Cornélio, né? Depois, Barnabé e Paulo, eles vão contar os milagres, os prodígios que Deus foi fazendo quando a Boa Nova chegava até os gentios. Essas experiências partilhadas, e isso nós podemos trazer para nós hoje, né? As experiências partilhadas, a escuta do outro, desempenham um papel importante na resolução de conflitos. Porque ao contar a sua experiência para o outro, isso vai revelar que nós temos uma teologia vivenciada, onde nós partilhamos as coisas que nos acontecem. E depois do relato de Pedro, depois do relato de Paulo e de Barnabé, a comunidade começou a se questionar: quem somos nós para nos opormos à ação salvadora de Deus junto aos gentios? Como nós podemos exigir que eles adotem as práticas judaicas se Deus tão claramente os incluiu? Então, ao partilhar a história da ação de Deus, né, tanto os judeus quanto os gentios, eles vão encontrando a sua identidade. Eles vão encontrando o seu significado. E qual é essa identidade? São chamados a serem cristãos juntos e não separados. E esse continua sendo, né, o chamado para a igreja hoje. Nós somos chamados a sermos cristãos juntos e não separados. As coisas secundárias, né, como aquelas crenças firmes que um tem, a crença firme que o outro tem, e que cada um quer que convencer o outro. Não, nós temos que nos deixar guiar pelo Espírito Santo, pelo sentido da fé, com um desejo sincero de fazer unidade, né? E outra questão muito importante na dinâmica do Concílio de Jerusalém é esse reconhecimento da ação do Espírito Santo, né? O agir do Espírito Santo, ele é enfatizado nas deliberações do concílio. Há duas referências explícitas ao Espírito Santo aqui. Uma no versículo 8, quando Pedro diz: ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E depois, lá no versículo 28, esse versículo 28 eu acho tão lindo. Eles chegam a um consenso, então. E aí eles vão dizer assim: de fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? A obra do Espírito Santo, gente, ela não é isolada dos nossos pensamentos, ela não é separada dos nossos sentimentos, ela não é separada do agir humano. E quando existe um comprometimento, um desejo sincero da nossa parte de sermos cristãos juntos e não cristãos separados, o Espírito Santo age. Ele faz coisas que vão além da nossa capacidade humana. Quando existe em nós o desejo da unidade, em nós o desejo de fazer algumas concessões para que a unidade, para que a paz se estabeleça, o Espírito Santo vai além. Ele deixa, como São João Paulo II dizia, né, quando o Espírito Santo intervém, ele deixa as pessoas atônitas, porque a obra dele é grandiosa, mas ele precisa encontrar em nós esse desejo, né, da unidade, porque ele faz a obra junto conosco, a partir de nós. E as pessoas batizadas no Espírito Santo, aí sim, elas vão receber essa força para ser testemunha. E as suas vidas vão ser marcadas por sinais, por prodígios, por milagres, mesmo enquanto se debatem em conflitos. Vejam que Paulo e Barnabé, eles estavam indo para Jerusalém, para resolver o conflito. E por onde eles passavam, né, o Senhor
fazia, por meio deles, milagres, sinais, prodígios, as pessoas se convertiam, né? Porque as pessoas batizadas, verdadeiramente batizadas no Espírito Santo, e que dão espaço para o Espírito Santo agir na sua vida, as suas vidas são marcadas por sinais. Elas são testemunha do amor de Deus. Elas são testemunha de que Jesus Cristo está vivo e ele continua agindo no meio de nós. Ainda fazendo parte da dinâmica do Concílio de Jerusalém, nós vemos o papel da palavra de Deus. Quando Tiago, né, que é um dos notáveis, um dos líderes da igreja em Jerusalém, ele, assim que Pedro cessa de falar, Tiago toma a palavra, isso está lá no versículo 13, se vocês quiserem acompanhar, ele diz assim: irmãos, escutai-me. Simeão é o nome aramaico de Pedro, né, o nome semítico de Pedro. Simeão acaba de expor-nos como Deus se dignou, desde o início, escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. E ali ele vai citar uma passagem do Antigo Testamento, né, dizendo que o Senhor faz essa promessa de que o resto dos homens, né, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor, assim como todas as nações dedicadas ao meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde sempre. Tem outras traduções que dizem, em vez de dedicadas ao nome do Senhor, vão dizer sobre as quais o nome do Senhor foi invocado, sobre as quais o nome do Senhor foi pronunciado. Então, invocar o nome do Senhor sobre um povo, invocar o nome do Senhor sobre um lugar, é consagrá-lo ao Senhor. Então, ele pega o Antigo Testamento para, né, esse papel da palavra de Deus, a palavra de Deus que não se deixa acorrentar, a palavra de Deus que uma vez proclamada, ela segue o seu caminho e ela vai fazendo a sua obra, né? Ela é um meio importante pelo qual as decisões são tomadas, né? O texto diz aqui o qual a Escritura concorda, né? Com isso concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. E a referência à Escritura também está no versículo 21, onde ele diz assim: com efeito, desde antigas gerações tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que o leem nas sinagogas todos os sábados. Né? Olhem que lindo isso. Quando a Escritura ela é proclamada, a palavra é proclamada, ela é anunciada, ela dialoga com a experiência atual, né? Tanto da pessoa como da comunidade, né? É uma experiência atual, pessoal e corporativa. E o Espírito Santo, ele vai reinterpretar a Escritura de maneira nova, de maneira atual, porque Deus sempre vai continuar a revelar-se. Eu até quero, não está aqui em Atos, mas no livro do Apocalipse, no capítulo 6, tem, olha, eu acho tão lindo isso que até me deu vontade de partilhar com vocês. No Apocalipse 6, versículos 1 e 2, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 viventes dizer, como o estrondo de um trovão: vem. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor, e para vencer ainda. E uma tradição, uma corrente inteira da tradição cristã, ele vê neste cavaleiro vencedor, né, o próprio Verbo de Deus, o próprio Jesus Cristo, a expansão do Evangelho. Então, quando diz aqui, ele partiu,
vencedor e para tornar a vencer, quer dizer, a palavra de Deus, sempre que ela é proclamada, sempre que ela é anunciada, ela parte novamente para tornar a vencer. Porque o Espírito Santo vai agir na palavra e ele vai tornar, ele vai dialogar com a experiência de agora das pessoas. E Deus vai se revelar de uma maneira assim para hoje, para a pessoa que escuta a palavra. Isso é muito bonito. Bom, ainda outra dinâmica do Concílio de Jerusalém é a decisão com compromisso. Então, a busca em comunidade, porque foi o que eles fizeram, a busca em comunidade pela vontade de Deus, leva a um consenso com compromisso. Os nossos conselhos, os nossos núcleos de grupo de oração deveriam ser isso, uma busca em comunidade pela vontade de Deus. Até dentro das famílias, né, que é uma comunidade, é a busca pela vontade de Deus. Vai levar a um consenso, quer dizer, as partes vão chegar a um acordo, mas vai ser um consenso com compromisso, quando a gente busca fazer a vontade de Deus. Se a comunidade não consegue chegar a um consenso, né, a uma decisão, e não se compromete, as consequências são negativas. Porque a indecisão leva à confusão. E leva à divisão também, né? Se há uma negação do problema, né? Quando a gente sabe que o problema está ali, não quer discutir, não quer chegar a um consenso, não quer fazer concessões, tenta camuflar, isso gera mais tensão ainda, e não é a modo como a igreja resolve os seus problemas, né? E ainda, né, essa atitude também de fazer concessões em nome da unidade. Os líderes apostólicos, ali tem um erro de digitação, se empenham em fazer concessões sobre questões secundárias, a fim de manter a paz e a unidade na igreja. E agora, assim, já terminando, porque eu já falei bastante, eu queria convidá-los a pegarem, então, vocês estão ali, eu acredito, com a Bíblia aberta em Atos 15, vejam, já foi falado aqui também nas nossas lives sobre como, de vez em quando, Lucas, que tem uma narrativa muito dinâmica, de vez em quando ele para e faz um sumário, né? Ele faz tipo assim, ele dá uma parada para fazer um resumo do que aconteceu. E aqui nós temos de novo um sumário, né? No versículo, ainda no capítulo 15, né? Eles, então, o que eles decidem? Olhem só, então, toda a comunidade reunida, né? Os anciãos, os apóstolos, Paulo, Barnabé, os que vieram com eles, então, eles chegam a um consenso. E o consenso que eles chegam é o seguinte: de fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias. Que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, porque os gentios imolavam, faziam, né, sacrifícios aos ídolos, então isso não, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Então não precisa se circuncidar, não precisa se tornar judeu, né? Só isso. Fareis bem preservando-vos dessas coisas. E aí eles escrevem essa carta, né, que termina dessa maneira, que eles vão então enviar com alguns de Jerusalém para irem até Antioquia, irem aos outros lugares onde tem comunidades de cristãos estabelecidas, para levarem a carta e dizer o que foi decidido, porque tinham pessoas que, não enviadas pelos líderes da igreja de Jerusalém, mas fariseus que tinham se convertido ao cristianismo, eles iam até essas comunidades e começavam a criar confusão, não, vocês têm que se circuncidar, entendem? Então, eles escrevem essa carta apostólica, para ser levada e lida nas comunidades, né? Então, eles formam essa delegação, eles mandam enviados
descerem até Antioquia, eles reúnem a assembleia, entregam a carta, né? Então, feita a sua leitura, todos se alegram pelo consolo que trazia, né? E Judas e Silas, que tinham sido enviados pela comunidade de Jerusalém, que também eram profetas, eles exortam, fortalecem os irmãos dessas comunidades. E então eles ficam ali um tempo. Paulo e Barnabé continuam em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e anunciavam a boa nova, a palavra do Senhor. Porque uma vez estabelecida a paz, a igreja crescia e a palavra era anunciada. E aqui no capítulo 16, então, Lucas faz um desses sumários que ele faz de vez em quando. E o sumário diz assim, né? Ao passarem, ele está falando de Paulo e Timóteo, que vão indo de comunidade em comunidade, levando a palavra, e diz assim: ao passarem pelas cidades, transmitiam-lhes para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciões de Jerusalém, e anciãos de Jerusalém. Então, eles vão sempre dizendo: olha, isso foi decidido lá no Concílio de Jerusalém, na Assembleia que nós fizemos em Jerusalém. Assim, olhem só, assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número de dia para dia. O cristianismo é marcado pela paz e pela concórdia, né, entre os líderes e seus membros. Estabelecida a paz, a igreja cresce. E isso nós podemos trazer para a nossa vida hoje, né? Em todos os sentidos. Para os nossos grupos de oração, para os nossos conselhos, seja em que instância for, seja diocesano, seja estadual, seja nacional, né? Seja para a nossa vida, nos nossos relacionamentos. Aprender com a igreja, principalmente com esses nossos irmãos da igreja primitiva, que passaram por tantas dificuldades, que tiveram tantos conflitos internos e confrontos externos, né? Que eram marcados pelas perseguições, mas que fizeram de tudo para que a igreja não se dividisse, para que a igreja não se separasse, para que a igreja ficasse unida, né? Todos os cristãos, independentemente de sua raça, de sua convicção, juntos, uma só igreja em Jesus Cristo. Isso nós podemos aprender com eles, né? Então, por isso que a gente diz que o Concílio de Jerusalém, ele tem essa centralidade. Ele fornece direção para a comunidade em como resolver um conflito, de modo que leve ao avanço do evangelho, à marcha da palavra. Ajuda a comunidade a descobrir a vontade de Deus em tempos de mudança e de circunstâncias adversas. E com isso, né, nós encerramos. E eu queria, então, só, assim, convidá-los a nós rezarmos um pouquinho. Deixa eu parar aqui a apresentação. Rezarmos um pouquinho para pedir que o Espírito Santo nos dê esse mesmo desejo que deu aos primeiros cristãos. Esse desejo de unidade, esse comprometimento com a unidade. Outro dia eu estava lendo aqui a carta encíclica Dominum et Vivificantem, que é de São João Paulo II, sobre o Espírito Santo na vida da igreja e do mundo. E olhem o que eu achei aqui, eu achei tão lindo. No número 66 diz o seguinte: no meio dos problemas, das desilusões e das esperanças, das deserções e dos retornos de nossa época, a igreja continua fiel ao mistério de seu nascimento.
Se é um fato histórico que a igreja saiu do cenáculo no dia de Pentecostes, isso é um fato histórico, né? A igreja saiu do cenáculo no dia de Pentecostes, também pode dizer-se que, em certo sentido, ela nunca o abandonou. A igreja nunca abandonou Pentecostes. A igreja nunca deixou de ser guiada pelo Espírito Santo. E nós devemos desejar isso ardentemente, né? Sermos guiados pelo Espírito Santo, né? Espiritualmente, o acontecimento do Pentecostes não pertence só ao passado. A igreja está sempre no cenáculo que traz no seu coração. Nós devemos sempre trazer o cenáculo no nosso coração, né? Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, ele traz paz, ele traz desejo de unidade, né? Santo Agostinho, ele diz uma coisa tão interessante lá, ele diz assim: Cristo intercede por nós. De outro modo, desesperaria, pois são muitas e grandes as minhas fraquezas, são muitas e grandes as lutas. Eu acho que nós podemos, cada um de nós pode dizer amém para isso, né? São muitas e grandes as nossas fraquezas, são muitas e grandes as lutas que nós temos que enfrentar, as lutas do mundo atual, da igreja, desse momento em especial que nós estamos vivendo, mas Cristo intercede por nós. Jesus rezou pedindo, Pai, que sejam um como tu e eu somos um. Eu em ti, tu em mim, eu neles, para que sejam um. Então, Jesus Cristo, ele está sempre intercedendo por nós e ele nos envia o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, da unidade, para que nós não nos separemos, para que não haja divisões entre nós por causa de coisas secundárias, mas que esse desejo de proclamar a palavra, de levar a palavra e de deixar a igreja cada vez mais forte interiormente, porque ela sabe qual é a sua identidade, né? De sermos cristãos juntos e não separados, que o Espírito Santo nos impulsione, que ele nos leve nessa direção. Vamos pedir isso. Cada um de nós, assim, pode fechar os olhos agora e fazer a sua própria oração, pedindo, assim, para o Senhor, se existe divisão, conflito. Outro dia um irmão meu de caminhada me disse, Bea, eu tenho tanta raiva dentro de mim, e aquilo me deixou triste por ele. Ele não devia ter raiva dentro dele, ele deveria ter paz dentro dele. Então, se a gente por acaso tiver algum conflito, uma raiva, alguma divisão, alguma separação, alguma mágoa, vamos pedir agora. Vamos pedir agora para o Senhor Jesus interceder por nós, mais uma vez. Vamos pedir para Jesus, como ele fez no dia em que ele ressuscitou, que ele se colocou no meio dos seus apóstolos, e ele disse, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Sim, Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, dá-nos a tua paz, sopra sobre nós o Espírito Santo. Senhor, nós clamamos o teu sangue redentor, o sangue que tu derramaste por cada um de nós na cruz. E lá na carta aos Efésios, Jesus, está escrito que tu destruíste a inimizade no teu próprio corpo, na cruz. Senhor, nós clamamos este sangue que tu derramaste na cruz para destruir a inimizade, para destruir a obra do mal, que venha nos lavar agora e venha nos justificar diante do Pai. Ajuda-nos, Senhor, com as nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja unida e forte em Ti. Amém.
Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Então, Sim, Daniel. primeiramente, gostaria de agradecer a Bea por essa formação, excelente formação, né? Realmente, como o Vinícius no início introduziu, né? Quão rico que nós temos, né? A Bea em nossa diocese, né? Muitos a Bea vai viajar para muitos países lá fora, né? Então, vai ao encontro de muitos irmãos lá fora e nós temos ela aqui perto, né? Então, foi muito rica essa formação, da minha humilde opinião. Realmente, essa, vamos dizer, a separação que estava ali apresentada e agora está, que naquele momento se mostrou unido. E gostaria de agradecer, né, através aqui do Ministério da Pregação, realmente toda essa formação, o cuidado que tiveste em apresentar slides que realmente às vezes precisa se anotar algo e, né, tem esse. Então, estou aqui fazendo essa parte final aqui no lugar do Vinícius, que está cuidando da Tereza, né, está cuidando das nenês nesse momento, mas eu deixo aberto, né, nesse momento, gostaria de deixar aberto agora para perguntas, né, a respeito dessa formação do dia de hoje, né? Então, quem sentir no coração alguma dúvida, alguma questão que gostaria de levantar, sinta-se livre nesse momento para fazer perguntas. Pode também escrever no chat, ok? Então, sinta-se livre. Eu gostaria de só levantar uma questão do que foi falado, que eu ainda não tinha observado. Lá em 16, capítulo 16, versículo 4, que depois de toda essa discussão toda, né, maravilhosa discussão, abençoada discussão, para que as observassem as decisões sancionadas. O quão importante é a gente começar a ver, ler as, o que foi decidido no Concílio Vaticano II, principalmente. Né? Também no UCAT, em todas as cartas apostólicas e tudo mais, o quão é importante a gente estar familiarizado, atualizado, né, com as normas que o Espírito Santo nos dá através dos nossos bispos, arcebispos e concílios e tudo mais. Né? O quão é importante a gente observar, estudar, ler essas cartas apostólicas e principalmente o documento do Vaticano, no Vaticano II, no concílio. Certo? Isso é muito importante. A Bíblia nos pede para fazer isso. Então façamos, pessoal, façamos. Exatamente. E é tão bonito, né? Os documentos da igreja, eles são lindos e eles nos dão, assim, uma segurança de por onde seguir. E os documentos do Concílio Vaticano II são riquíssimos, né? A gente vai lendo e vai enchendo, sabe, o coração, vai enchendo a alma, assim, as exortações apostólicas também, né? Então, Fábio, muito bem colocado. Realmente são documentos que no momento de, às vezes pode ser num momento conturbado, né? Às vezes num momento, mas é muito importante ver o caminho que o Espírito Santo guia, né? Os nossos bispos, cardeais, né? Nos concílios,
tiveram. Muito importante. Mais alguma pergunta, observação? Aproveito para dar uma olhada aqui. A Maria Inês deixou. Obrigado, Bea, por palavras tão doces e formadoras ao mesmo tempo. A Mara. É a Mara que falou. Obrigada, Bea. Eu fiquei tão alimentada com as palavras e reflete, parece que ela estava contando a nossa história atual, né? Porque nós também temos esses conflitos e estamos vivendo. Então é muito bom. Se eles superaram, nós também, com a graça de Deus, vamos superar. Foi muito bom ouvir. Principalmente a dinâmica que eles usaram, né, Mara? Assim, né, o escutar o espírito, ou aquele empenho em chegar a um consenso, observar o que foi falado na palavra, né? A ação, a vontade de Deus, como Deus vai mostrando a vontade dele, né? Todas essas dinâmicas da resolução do conflito lá no Concílio de Jerusalém, nós podemos trazer para nós como modelo, né? Nossa, muito bom. Muito obrigada, Bea, por tuas palavras novamente. Me deu um ótimo ânimo e visão. É isso aí, vamos lá, vamos abrir nele novamente e continuar ouvindo o Senhor. Porque ele insiste, né? Com Pedro, ele insistiu 3 vezes. Obrigada, Bea. Obrigada, Vinícius, todos. Obrigado, Maria Inês, por sua contribuição. Desculpe, né? Estou sem os óculos, pode ser assim, um pouco o astigmatismo, desculpe. Mas alguém, perguntas, considerações? Vamos lá, povo. Falei sem parar, acho que o pessoal cansou, Daniel. Não podemos cansar nunca. Estamos aqui, firmes e fortes, né? Querem escrever, podem escrever no chat também, que estarei lendo. Opa, Lourdes, como o Nelo levantou a mão, quer falar algo? Pode falar. Lourdes? Apertou sem querer? Levantou a mão sem querer? Mas alguém gostaria? Uma daquela do Dani. Depois, não, tu termina depois, Dani. Opa, mais algum questionamento? Mais alguma pergunta? Vamos lá, povo. Aproveitar. Acho que temos que agradecer por tudo que foi falado. E é uma coisa que recorda muito aquilo que às vezes a gente fica até esquisito, né? E quando é repassado, a gente volta a ter um novo impulso para continuar na batalha. Muito obrigada, Bia. Obrigada a todos. Está sendo maravilhoso. Boa noite. Boa noite, Lucides. Estudar a palavra é maravilhoso, né? Muito obrigado, Lucides, por sua observação, realmente. Realmente, atualmente estamos vivendo um conflito, né? Vendo vários pequenos conflitos, né, na nossa própria igreja atualmente, né? E a informação de hoje é tão bonita para nos mostrar como resolver
uma maneira, através do Espírito Santo, às vezes conflitos que não tem um motivo, né, de estar ali, né? Não, então, Daniel, muito, eu sugiro que, né, eu vejo que várias pessoas já estão saindo da reunião, já está tarde, né? Se ninguém mais tem pergunta, ou se alguém tem uma pergunta, pode até colocar ali no grupo, né? perfeito. Depois a gente tenta responder se ficou alguma dúvida, e eu vou colocar, se vocês quiserem, eu coloco os slides ali também para vocês, no grupo, tá? Perfeito. Eu já posso fazer isso hoje ainda, né? Então, e se ficou alguma dúvida, muitos de vocês têm o meu contato pessoal, ou se não, coloca ali, né? E a gente responde ali mesmo, né? Perfeito, com certeza. Então, já estamos, né, próximo, estourando o limite do horário, né? Por Então, causa disso, né? então nós novamente gostaríamos de agradecer a Bea por essa formação maravilhosa, né? E abençoada e delicada, né? Obrigado por partilhar a palavra, partilhar o ensinamento, né, dessa noite. E acho que para finalizarmos aqui, né, essa também será gravada, né, essa formação, então daqui a pouco, se você tem alguma dúvida, também pode remeter à gravação que será publicada a posteriori. Então, agora, para nós finalizarmos, que possamos rezar uma Ave Maria. Acho que é uma oração que vamos dar uma integração, né, pela nossa intercessora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Novamente, o meu muito obrigado à presença de todos. Então, estamos aqui fechando essa etapa da formação. Fiquem ligados ao grupo do WhatsApp, que nós estaremos publicando novidades a todo momento. Certo? Muito obrigado a todos. Uma abençoada noite, que o Espírito Santo abençoe e seja o paráclito de cada um nessa noite, nessa semana. Muito obrigado. Tchau, tchau. Nossa.